Eu acabei de receber uma comitiva de cafeicultores do estado de Minas Gerais, vieram trazidos pelo deputado Mareringe, e há um problema seríssimo enfrentado pela cafeicultura no estado de Minas Gerais, em razão de uma combinação terrível de geada, com seca, com alta do preço dos fertilizantes. Então há uma necessidade premente do socorro a esse setor em Minas Gerais e alguns outros estados da federação que têm a produção de café. E nós vamos recorrer ao governo federal para um alinhamento do Poder Legislativo com o Poder Executivo, para poder lançarmos um programa de socorro a esses cafeicultores para que possam honrar os seus compromissos. Então, se me permitem, apenas esse registro inicial dessa reunião que acabo de ter, que é um tema muito importante, que precisa ser repercutido, de um setor da economia muito importante para o país. Presidente, avançou algo de ontem para hoje em relação àquela proposta que foi tratada em luto, da alteração de regras em relação ao indulto residencial? Não entendi. Avançou algo de ontem Não. para hoje em relação àquela proposta do indulto? Não, na verdade, quando houve a questão do indulto, nós, no primeiro momento, disse que é uma prerrogativa do presidente da República, prevista constitucionalmente, dentro do ordenamento jurídico, e que naturalmente deve ser cumprida, mas que o Legislativo poderia propor proposições legislativas para estabelecer critérios para isso, não para alcançar fatos anteriores, mas que para o futuro se combata esse sentimento de impunidade. Então isso já é materializado numa proposta de emenda à Constituição do senador Alessandro Vieira, e há um estudo hoje na consultoria do Senado sobre as proposições infraconstitucionais que poderiam ser tomadas para poder atingir no futuro esse objetivo de evitar esse sentimento de impunidade. Na verdade, em matéria criminal, a palavra preponderante deve ser sempre da justiça penal. Decreto de indulto, de graça, de anistia, embora sejam bons institutos, devem ser situações excepcionais. Presidente, o senhor encontrou ontem com o ministro Fux, hoje com o presidente do STM, há uma possibilidade também de encontrar com o ministro Fachin. O que o senhor tem sentido nessas conversas no sentido de, foi um final de semana de muitas manifestações de todos os lados, deu para avançar na prática em alguma coisa ou tem sido conversas mais institucionais mesmo? São conversas institucionais necessárias para o alinhamento entre essas instituições. O que posso dizer que senti é uma disposição de todos esses atores de um compromisso de pacificação, de respeito mútuo entre essas instituições, cada qual cumpre o seu papel, tem a sua importância constitucional, a sua importância legal. Então, a conversa ontem com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, foi nessa linha. Não vou repetir tudo que disse ontem, reitero o que disse ontem a vocês logo na saída do Supremo Tribunal Federal. Hoje de manhã eu recebi o general Matos, presidente do STM, do Superior Tribunal Militar. Conversamos diversos temas do STM, de interesse do STM aqui no Senado Federal, inclusive sabatina pendente de ministro do STM, mas também dessa situação do país. E todos nós comprometidos com a preservação da democracia, com o respeito institucional que se faz através do diálogo entre os representantes de cada uma dessas instituições. Então é muito importante, é muito bom que isso aconteça para que não haja essa situação de um acirramento eleitoral, de uma disputa eleitoral, contaminar as boas relações que devem os presidentes das instituições, os membros dessas instituições, terem entre si. Então essa é a razão de ser desse diálogo que eu espero que seja permanente com as instituições. O senhor chegou a conversar com... Desculpa, só ainda sobre isso. O senhor chegou a conversar também com o presidente do STM hoje sobre aquela questão dos áudios da ditadura, já que há um pedido, um ofício por parte da CDH pedindo esses áudios e até onde a gente sabe, segundo a CDH, não foi enviado ao Congresso. Sei que ainda existe um prazo, mas isso foi tópico da conversa entre vocês? Isso não foi tópico dessa conversa hoje, do presidente do STM, que houve essa solicitação de audiência conosco, nós o recebemos, tratamos do Código Penal Militar, tratamos de uma proposta de emenda à Constituição, que há um desejo da participação de membros do STM no Conselho Nacional de Justiça, há também essa pendência da indicação de ministro do STM, então questões afetas ao STM que estão no Senado Federal e que tem de nossa parte toda a atenção e disposição de evoluir. E falamos também do contexto geral do Brasil, que é essa questão da boa relação institucional que deve imperar entre as nossas instituições. Mas não foi tratada essa questão específica dos áudios. Há conversas em curso. Quer fazer pergunta aí, gente? Para que nas próximas semanas avance algum tipo de reforma tributária, como reforma do IR, correção da tabela.
Vocês conversam, isso não vai se trazendo aqui no Senado? Eu tenho conversado com o presidente Arthur Lira, ambos têm essa compreensão da importância de nós termos a evolução e a modernização do sistema de arrecadação numa reforma tributária. Eu acredito muito na PEC 110, eu considero que é o melhor conteúdo de reforma tributária que nós temos no Brasil. O trabalho do senador Roberto Rocha tem sido um bom trabalho de dedicação e eu tenho feito essa ponderação aos senadores e senadoras, especialmente os membros da Comissão de Constituição e Justiça, da importância de nós evoluirmos na PEC 110, sem prejuízo de uma análise do projeto do imposto de renda e que é um pedido da Câmara dos Deputados, do presidente Arthur Lira, que o Senado possa ter sensibilidade em relação àquilo que o presidente da Câmara tem pontuado como importante, que é uma reforma do imposto de renda que possa reduzir a carga tributária de pessoas jurídicas e tributar a distribuição sobre dividendos. E nós estamos, obviamente, sensíveis, conversando com o senador Ângelo Coronel, que é o relator dessa matéria, e buscar evoluir uma solução que seja uma solução, no final das contas, de modernização da legislação tributária para bem dos contribuintes. A compensação para o piso, a fonte de financiamento, a tributação de lucros e dividendos? Eventualmente sim, muito embora a tributação sobre a distribuição de dividendos não haja uma certeza do que ela representará num primeiro momento, especialmente nos primeiros anos de sua vigência, caso eventualmente fosse aprovado. Portanto, é preciso se debruçar sobre esse estudo para se identificar uma fonte de custeio para o pagamento desse piso nacional dos enfermeiros, que é um projeto do Senado Federal, já aprovado, pendente de apreciação na Câmara dos Deputados. Além dessa questão da fonte de custeio que precisa ser identificada para o piso nacional dos enfermeiros, há uma iniciativa que, se já não foi tomada, será tomada nas próximas horas ou nos próximos dias, que é a proposta de emenda à Constituição para sanar um vício de constitucionalidade aparente nesse projeto do piso dos enfermeiros, e há todo o nosso desejo de evoluir essa PEC que corrige esse vício e para evitar algum apontamento de inconstitucionalidade no projeto. Então, o que nós queremos é, de fato, ter a realidade de um piso nacional que seja palatável, que seja factível, que seja dentro dos princípios constitucionais, que não desrespeite o teto de gastos públicos e que seja bem custeado por responsabilidade fiscal. Esse é o nosso compromisso. O presidente Arthur Lira, inclusive, tem conversado muito com as deputadas, os deputados que estão trabalhando nessa matéria para encontrar essas soluções. Presidente, a PEC 09. Presidente. Havendo o número e a apresentando, se houver consenso de levar diretamente ao plenário essa PEC que supre esse aparente vício de constitucionalidade, é plenamente possível levar ao plenário. Mas, obviamente, se houver, por parte de algum senador ou de alguma bancada, a ponderação que deva se submeter à Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, o caminho normal passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Agora, presidente, em relação ao financiamento do piso, quais são as saídas que eu sei que o senhor tem conversado bastante com a categoria, com os parlamentares envolvidos? O que no momento é mais palatável? O que pode ser tratado como... Na verdade, após a reunião que nós fizemos com os deputados, com alguns senadores presentes também, nós incumbimos a consultoria, especialmente a de orçamento, que possa identificar fontes possíveis de custeio. Houve lá iniciativas e ideias na Câmara dos Deputados relativamente a aumento de impostos. Há essa ideia também sobre a tributação de dividendos, que já está aprovada pela Câmara dos Deputados. Então, nós vamos encontrar um bom caminho nisso, mas sem precipitação. Eu não gostaria de ser assertivo nisso, sob pena de errar. Então, nós estamos fazendo esse estudo, que é um estudo eminentemente técnico, para poder ter uma certeza em relação à fonte de custeio para esse piso nacional dos enfermeiros, que é algo que eu reputo muito justo para uma categoria que merece ser reconhecida depois de tudo que nós passamos no Brasil. Presidente, Na reforma do imposto de renda há uma série de previsões lá de atualização patrimonial, que é um programa, inclusive, que já havia sido autonomamente aprovado no Senado, num projeto do senador Roberto Rocha e relatado pelo senador Marcos Rogério. Há itens sobre repatriação de recursos. Há diversos. O projeto do imposto de renda ele é muito amplo, né? Mas ele não tem o refis. O refis está materializado num projeto do Senado Federal, inclusive de minha autoria, relatado pelo senador Fernando Bezerra, e que está na Câmara dos Deputados. Então, são duas coisas distintas e dois instrumentos legislativos
distintos, mas nada impede que possa haver uma construção, embora, independente de qual seja o caminho de um projeto da Câmara ou do Senado, para mim, eu considero importante ter a aprovação de um programa de reparcelamento e de repactuação de dívidas tributárias como o Refis, porque as empresas viveram uma crise sem precedentes no Brasil nos últimos anos e precisam ser socorridas, assim como aconteceu em outros anos anteriores. Presidente, por que o chefe do Executivo... falou que o Refis viria para cá e entraria na reforma. Tinha que ter fila nessa porra. Na verdade, o Senado já aprovou o Refis e hoje está no projeto na Câmara dos Deputados. Se o caminho for e a condição para aprovação ser colocar em algum projeto do Senado, ou seja, repetindo a posição do Senado numa nova votação, também não vejo problema algum. Essa é uma construção que nós vamos fazer com os líderes e com o presidente da Câmara. Presidente, por que o chefe do Executivo não foi convidado para a reunião ontem lá no STF, já que o objetivo é estabelecer um diálogo entre os três poderes? Na verdade, eu fui convidado pelo presidente Fux para essa conversa de ontem. O presidente Fux entendeu ser importante a conversa do Judiciário com o Legislativo, sem prejuízo, é plenamente possível que haja também a conversa com o Presidente da República, porque é importante que todos se conversem. O senhor falou em reforma da lei do impeachment. O senhor pensa também em fazer a reforma do Judiciário, como, por exemplo, trazer ministros por meritocracia? Na verdade, o que existe hoje é uma comissão de juristas que trata sobre a lei de impeachment, para sua modernização, para sua atualização, uma lei de mais de 70 anos, que naturalmente precisa ser modernizada. Em relação às sugestões sobre o Judiciário, evidentemente que é possível toda a ideia que seja uma ideia boa para poder melhorar cada um dos nossos poderes, seja do Legislativo, seja do Judiciário, seja do Executivo, naturalmente será bem-vinda e terá o tratamento devido da boa discussão no Senado Federal. Presidente, a PEC 09 dos agentes de saúde... Que vai ser pautado hoje? Teve uma série de decretos. Essa conversa vai acontecer? Na verdade, pela presidência do Senado, eu tomei a liberdade de encaminhar um ofício ao CONFAS, o presidente do CONFAS é o ministro Paulo Guedes, com quem troquei mensagens hoje pela manhã a respeito desse tema. E a razão de ser desse ofício, dessa manifestação da presidência do Senado, é porque nós aprovamos no Senado Federal e também na Câmara dos Deputados, já sancionado pelo presidente da República, o PLP 11, que culminou na Lei Complementar 192 de 2022, que regulamenta um dispositivo da Constituição Federal que prevê a alíquota única, uniforme para o ICMS. E o objetivo desse projeto, que virou uma lei, era justamente ter um reflexo na bomba, ou seja, ter uma redução do preço de combustíveis, reduzindo o impacto tributário sobre o preço dos combustíveis. Quando o CONFAS define uma alíquota de pouco mais de R$1, ou seja, a maior alíquota possível, e cria fatores de equalização para cada estado ter o seu desconto para ter sua própria alíquota, isso, de certo modo, desnatura o que era o objetivo da lei, o que era o objetivo do Congresso Nacional. Então, muito respeitosamente, eu tenho muito respeito aos estados, aos seus governadores, aos secretários de Fazenda, eu peço uma reflexão do CONFAS sobre essas ponderações da presidência do Senado em relação a essa necessidade de termos o cumprimento do espírito da lei complementar 192, que é a definição da monofasia tributária, de uma alíquota única em valor absoluto, chamada alíquota ad rem, que tenha menos impacto tributário sobre o preço do combustível para poder ter a redução do preço final ao consumidor. É essa a razão de ser, porque senão vai fazer letra morta da lei que nós votamos no Congresso Nacional. E eu espero essa boa vontade do secretário de Fazenda, do ministro da Economia, que eu sei também que pensa da mesma forma e trabalhará nesse sentido. Então, na base do bom diálogo e da demonstração com clareza dessas premissas, a gente eventualmente pode chegar a um bom termo. Presidente, a PEC 09 dos agentes comunitários de saúde vai ser pautada hoje? Pois? A PEC 09 dos agentes comunitários de saúde vai ser pautada? A PEC 09 de 2022 veio da Câmara, nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça hoje, eu até acompanhei pela TV uma festa muito bonita lá na CCJ, dos agentes de saúde, de combate a endemias. O que existe é um rito no Senado Federal que é respeitado, com a necessidade da publicação da pauta com antecedência, mas eu imagino que nenhum senador fará objeção à inclusão como item extra-pauta na data de hoje e nós poderemos, Deus queira, apreciar essa PEC e aprová-la na data de hoje. Então, espero que não haja objeção e que a gente possa votar. Há esse consenso? Já há esse consenso na casa? Vamos consultar agora, ao abrir a sessão, nós vamos fazer uma consulta, havendo consenso, nós vamos incluir. Ok, obrigado. Oi?
AMP, estamos buscando, vamos aguardar o senador Roberto Rocha, que é o relator, sobre a posição dele em relação ao parecer. Estando tudo pronto, nós vamos votar, porque é uma matéria muito importante também. Presidente, o senhor pretende se reunir com o Bolsonaro também? Obrigada. Para as ameaças ao processo eleitoral, porque os militares no último período, nos últimos anos, encaminharam 88 vícios ao TSE, levantando várias questões sobre a realização das eleições e a segurança das urnas. Nessas conversas, qual que é a sua percepção sobre o compromisso das Forças Armadas com respeito às urnas, ao resultado da eleição? A minha percepção é que as Forças Armadas são instituições absolutamente responsáveis, cientes do seu papel para o Brasil, de defesa das instituições, de defesa da democracia, e esse papel fundamental das Forças Armadas, que é previsto constitucionalmente, de defesa da pátria, envolve inclusive a defesa das instituições, inclusive da justiça eleitoral. Então nós temos urnas eletrônicas, que sempre foram motivo de orgulho para nós brasileiros, que são testadas, que são aferidas, que são confiáveis, e o nosso sistema eletrônico de votação fará com que a população escolha os seus representantes na eleição que vai acontecer em outubro desse ano, naturalmente com a participação das Forças Armadas, que certamente vai incentivar essa votação pelo sistema eletrônico, reconhecendo a importância da lisura do processo eleitoral e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Obrigado.